falar agora sobre as lesões elementares de origem hemorrágicas. Essas lesões hemorrágicas, elas são causadas principalmente por traumatismo ou por alteração capilares ou discrasias sanguíneas. São também chamadas de sufusões hemorrágicas e elas não desaparecem por meio de pressão ou compressão. Elas são muito comuns e são chamadas de petequias, víbices e equimoses. As petequias, elas são pequenas bolinhas, manchinhas, consideradas pontiformes, de até 1 centímetro de diâmetro, e ela geralmente toma toda uma extensão da pele, como você pode observar nessa figura abaixo, onde há uma imagem de uma área da pele carregada de petequias. Geralmente essas petequias, elas aparecem por meio de irritação da pele. Pode ser de processo alérgico, tanto a medicamentos como a produtos, ou simplesmente uma reação por conta do rompimento dos capilares sanguíneos. Isso é muito comum de aparecer principalmente em indivíduos de fototipo 1A3. Qual o tratamento para esse tipo de lesão, chamada de lesões hemorrágicas petequias? Ela desaparece com o tempo. As petequias, elas têm um tempo de sobrevida. Geralmente elas demoram de 1 semana a 2 semanas. Mas há casos, por exemplo, se for por reações alérgicas, assim que o indivíduo ele toma um antialérgico, essas lesões elas tendem a desaparecer. Quando nós falamos de víbices, nós estamos falando também de um tipo de lesão hemorrágica. E ela é muito comum e principalmente comparada às estrias rubras, por conta desse aspecto estirado. Se você observar, ela forma tiras na região onde onde aparece, e isso se dá por conta de um processo hemorrágico, ou seja, a pessoa pressionou vou dar um termo bem falado, coçou de forma mais acentuada, promovendo uma agressão naquela pele, vai fazer com que haja um extravasamento desse vaso e o aparecimento das víbices. As víbices, elas são formatos de linhas e elas podem demorar um pouquinho mais para desaparecer, mas desaparecem sim, elas não são de origem permanente. Já as equimoses, elas são consideradas uma lesão hemorrágica também. Ela acontece através de uma agressão naquele tecido, né, por meio de trauma, melhor dizendo, e ela varia principalmente, a sua coloração ela vai variar principalmente de acordo com o tempo daquela lesão. Exemplo, se você observar na figura ao lado, a nossa modelo da fotografia abaixo, ela tem 2 tipos de equimoses, uma na coxa e uma bem próximo do joelho. Se você observar no meio dessa lesão hemorrágica próxima ao joelho, no centro dela, ela já está começando a perder a coloração, ou seja, essa lesão já tem um tempo até ela começar a desaparecer. E o importante é observar que quanto mais o tempo vai passando, mais esverdeada ela vai ficando até voltar à tonalidade da pele. Ela acontece em placas e pode ser maior do que 1 centímetro. Exemplo, depende muito do local da lesão e a forma desse trauma que vai ocasionar essa lesão por equimose. A lesão por equimose, vale lembrar que ela tem origem de trauma, mas também pode ser de origem patológica. Se a lesão equimose ela aparece sem nenhum tipo de lesão ou foi de uma forma rápida, é mais preocupante. Então o ideal é que o indivíduo ele procure um especialista para saber por que está aparecendo essas equimoses. É muito comum também
as equimoses aparecerem em processo cirúrgico, pós-processo cirúrgico, principalmente aquelas pessoas que elas fazem estética facial, né, que são cirurgias na região do nariz, na região malar, na região da boca, a blefaro, aquela blefaroplastia de corte, geralmente essa área ela fica lesionada e aparece a equimose. Mas existem casos de que elas aparecem sem motivo aparente, então se torna um pouco mais preocupante. Por isso deve-se observar se começa a aparecer equimose ou essas manchas arroxeadas no corpo sem motivo algum, já acende a luzinha e procura um especialista, porque pode ser sim de origem patológica. Mas se caso foi por conta de uma lesão por meio de trauma, não se preocupe, ela vai chegar um tempo que ela vai desaparecer. Geralmente ela demora a sumir totalmente em torno de 2 a 3 semanas. Nós observamos nessa aula que essas lesões hemorrágicas têm vários fatores e podem aparecer de várias formas, principalmente que são classificadas por nomes diferentes, como equimoses, víbices. A gente também viu que cada uma tem uma característica e um tempo de vida de permanência naquela região e principalmente quais são os tipos de lesões que aparecem nas lesões hemorrágicas. Vale lembrar que estar atenta com o bom funcionamento do seu corpo é primordial para a saúde total do seu organismo. Observou qualquer manchinha diferente, observou que essas manchas apareceram fora da normalidade, fique atenta e procure um especialista. Até a próxima aula.